A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será Ezequiel capítulo 28, irmãos. Fala de quem? Ele fala do rei de Tiro? Ele fala de Satanás? Ou ele fala do anticristo que vai se levantar no tempo do fim? Irmãos, para nós entender melhor a profecia de Ezequiel 28, a primeira coisa, irmãos, que precisamos entender é que Deus ele sempre trabalha com tipologias nas profecias da Bíblia. A profecia, irmãos, de Ezequiel 28 é sim dirigido ao rei de Tiro. Mas, irmãos, precisamos entender que o rei de Tiro ele é uma tipologia de Satanás nesse texto. E também, irmãos, ele é sim uma tipologia do anticristo que vai se levantar no tempo do fim. Para nós entender isso melhor, irmãos, é importante nós entendermos qual era o pecado do rei de Tiro naquela época. Irmãos, o pecado do rei de Tiro que ele estava cometendo ali era o orgulho, que levou ele, irmãos, a se exaltar como um Deus. Isso, irmãos, vai ficar claro nos versos 1 ao 10 do capítulo 28 de Ezequiel. Por isso, irmãos, o rei de Tiro ele é uma tipologia de Satanás. Satanás também foi orgulhoso e quis se exaltar como Deus. E esse espírito, irmãos, o espírito do orgulho e do querer ser como Deus, Satanás ele sempre manifesta esse espírito em reis ante Deus, como foi no caso de Senaqueribe, como foi no caso de Antíoco, como foi no caso do rei da Babilônia, enfim, irmãos. Sempre que Satanás, irmãos, ele usa um rei ante Deus, ou um rei anticristo, como os irmãos preferir, ele sempre manifesta o orgulho e faz essa pessoa, irmãos, querer se exaltar e se sentir um Deus. Ele fez isso no passado, irmãos, em governantes, né, como o rei de Tiro, que nós vai abordar aqui, como ele fez com Senaqueribe, como ele fez com Antíoco, e ele fará isso no futuro de novo, irmãos, quando ele levantar o anticristo do tempo do fim. Isso, irmãos, foi profetizado pelo profeta Daniel, e mais tarde, irmãos, o apóstolo Paulo ele citou essa profecia aos Tessalonicenses. Então, irmãos, antes de nós entrar aqui no capítulo 28 de Daniel, perdão, irmãos, capítulo 28 do profeta Ezequiel, nós vamos fazer a leitura em Daniel e vamos fazer uma leitura, irmãos, no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós vemos, irmãos, que Deus revela que o anticristo ele vai ser alguém orgulhoso, como Satanás era, como o rei de Tiro era, e vai nos mostrar que ele vai querer se exaltar como Deus, como Satanás quis se exaltar como Deus, e como o rei de Tiro também quis se exaltar como Deus. Então, irmãos, vamos dar um pulo no livro do profeta Daniel. Então, estamos aqui, irmãos, no livro de Daniel. Vamos fazer a leitura com a força de Deus e a guia do Espírito Santo no verso 36 do capítulo 11. Também vamos ler o verso 37. Então, irmãos, lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Está escrito assim: e esse rei, qual rei? O anticristo que vai se levantar no tempo do fim. Muitos vão falar, irmãos, é Antíoco Epifânio. Irmãos, vamos entender. Antíoco, ele é uma tipologia do anticristo que se levanta no tempo do fim. Então, irmãos, vamos continuar a leitura. E esse rei, o anticristo que se levanta no tempo do fim, fará conforme a sua vontade. Quer dizer, o que ele tiver vontade de fazer, ele vai fazer. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Olha que o rei de Tiro também fazia isso, certo? E contra o Deus dos deuses, quer dizer, contra o Deus verdadeiro, que está acima de todos os deuses, que não são deuses, né, mas são deuses falsos, falará coisas incríveis, ó. E contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. O que quer dizer que ele falará coisas incríveis? Nós vemos, irmão, que lá em Apocalipse, a besta, ela recebe uma boca arrogante e blasfema o tabernáculo de Deus, ele blasfema aqueles que habitam no céu. Então, irmãos, nós vemos aqui o anticristo ele querendo se exaltar como Deus, ele querendo parecer Deus e falando contra Deus. Isso, irmãos, esse sentimento contrário se manifestou em Satanás, se levantou no rei de Tiro, em Antíoco Epifânio. Por aí os irmãos já estão entendendo, né, que esses reis são tipologias de Satanás e são tipologias
do anticristo que se levanta no tempo do fim. Esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, com D minúsculo, né? E contra o Deus, com D maiúsculo, Deus verdadeiro, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, ó, e não terá respeito aos deuses de seu pai, quer dizer, ele não terá respeito ao Deus dos deuses dos seus antepassados, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, com D minúsculo, né? Porque sobre tudo se engrandecerá. Irmão, Satanás quis se engrandecer. Ele foi orgulhoso, ele quis tomar o lugar de Deus. A mesma coisa, irmãos, aconteceu ali com o rei de Tiro. Então, os irmãos notam que essas passagens falam de um rei da terra, um rei terreno, mas também aponta para Satanás e aponta para o anticristo do tempo do fim. Então nós vemos aqui, irmãos, revelando que o anticristo ele vai se exaltar como Deus, certo? Então, irmãos, para nós concluir aqui, antes de voltar para o capítulo 28 de Daniel, nós vamos agora ao livro de 2 Tessalonicenses. Então, irmãos, aqui nós já abriu, né, no livro de Tessalonicenses, melhor dizendo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 ao 5, né? Vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, nos versos 3 aqui, está dizendo que a nossa reunião com Cristo, a volta de Cristo, ela não acontece sem que primeiro o homem do pecado se manifeste. Quer dizer, antes de Cristo retornar e ocorrer o arrebatamento e a nossa reunião com Cristo, primeiro, irmãos, vai se manifestar quem? O anticristo. Agora o verso 4, irmãos, vai falar dele, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Os irmãos estão vendo que essa passagem que Paulo está citando aos Tessalonicenses, isso está conectado com o que nós leu ali no profeta Daniel, que aquele rei fará conforme a sua vontade e se engrandecerá sobre todos os deuses, né? E que contra o Deus dos deuses falaria coisas incríveis. Irmãos, da onde que o apóstolo Paulo está tirando isso que ele está explicando aos Tessalonicenses? Dali do profeta Ezequiel, ó, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em outras traduções, irmão, tá assim, se ostentando como Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que o anticristo, que vai se levantar no tempo do fim, ele vai querer se ostentar como Deus, certo, irmãos? E por que ele vai querer se ostentar como Deus? Porque ele vai ser um ser orgulhoso e arrogante, como o rei de Tiro era e como Satanás era. E assim como o rei de Tiro, irmão, se achava um Deus, o anticristo também vai se achar um Deus no tempo do fim. Certo, irmãos? E quem manifesta esse espírito contrário, irmãos, nesses reis antideus, é o próprio Satanás, porque ele também, irmãos, ele também foi orgulhoso e ele também quis se ostentar como um Deus. Ó, verso 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quer dizer, quando Paulo estava presente no meio da igreja de Tessalônica, ele já ensinava isso, certo, irmãos? E para nós, irmãos, entender melhor ali o assunto de Ezequiel 28, nós podemos, irmãos, dividir o capítulo 28 em duas partes, do verso 1 ao 10 e do verso 11 ao 19. Irmãos, os versos 1 ao 10 nos mostra que o rei de Tiro era um rei orgulhoso que em seu coração ele quis se exaltar como Deus. Por isso, irmãos, ele é uma tipologia de Satanás ali naquele contexto. Que Satanás, irmãos, ele também foi orgulhoso, ele quis se exaltar como Deus. E ele também, irmãos, ele é uma tipologia do anticristo que vai aparecer no tempo do fim. O rei de Tiro, ele é sim também uma tipologia do anticristo que vai aparecer no tempo do fim. Por quê?
Porque, irmãos, assim como o rei de Tiro, ele era orgulhoso e quis se exaltar como Deus, o anticristo também vai ser orgulhoso e vai querer se exaltar como Deus, certo, irmãos? Como nós vimos aqui no livro de Daniel, na profecia de Daniel, e como, irmãos, nós vimos, né, o apóstolo Paulo ensinar a igreja de Tessalônica. Irmãos, no capítulo 28, do verso 11 ao 9, é feita uma referência oculta a Satanás. Tem algumas expressões ali, irmãos, que nos dá a entender isso. Depois nós vamos ver. Essas expressões, irmãos, nós podemos citar aqui alguma dessas expressões. Ó, tipo, estava no Éden, toda pedra preciosa era tua cobertura, era um querubim ungido, estava no monte de Deus, perfeito era nos teus caminhos, se achou iniquidade em ti, o coração dele se elevou. Então, irmãos, agora vamos fazer uma leitura de todo capítulo 28 do profeta Ezequiel, para nós concluirmos esse assunto e, por fim, os irmãos entender que o rei de Tiro, ele era uma tipologia de Satanás e também, irmãos, ele é uma tipologia do anticristo que se levanta lá no tempo do fim. Então, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler aqui o capítulo 28 do profeta Ezequiel, do verso 1 em diante, né? Para nós concluir todo esse assunto e os irmãos entender o vídeo. Vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Os irmãos notam, essa profecia é dirigida a quem? Ao príncipe ou rei de Tiro, aquele que estava governando em Tiro. Então, irmãos, a profecia é dirigida a ele. Só que, como eu já expliquei aqui anteriormente, ele é uma tipologia de Satanás e ele é uma tipologia do anticristo que se levanta no tempo do fim. Ó. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, assim como se elevou de Satanás, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como fora o coração de Deus. Então os irmãos estão vendo aqui essa tipologia? O rei de Tiro era orgulhoso, o coração dele estava contaminado, ele estava aqui se ostentando como ele fosse Deus. E esse sentimento, irmãos, houve em quem? Houve esse sentimento em Satanás, certo? Eis que mais sábio é que Daniel, e não há segredo algum que possa se esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela expansão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Aqui, irmãos, está falando de poder, de comércio. Isso, irmãos, vai estar relacionado ali à grande Babilônia do tempo do fim, que terá um comércio poderoso e tudo mais, mas não é o assunto do vídeo, né? Mas nós podemos ver essa conexão profética com a grande Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como fora o coração de Deus, ó, ele se ostentando como Deus, eis que trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas, e contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerá da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te trapassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Então aqui, irmãos, do verso 1 ao 10, nós notou o quê? Que Deus está destacando primeiramente o quê? Que o rei de Tiro era orgulhoso e que o coração dele se ostentava como se fosse um Deus. Ele se ostentava como se ele fosse um Deus, quer dizer, ele era orgulhoso e o coração dele se encheu disso. Ele quis ser Deus, ele se achava Deus, né? E repetindo aqui, Satanás aconteceu a mesma coisa.
Agora, irmãos, aqui do verso 11 em diante, nós vamos ver algumas referências ocultas que é feita a Satanás. A palavra é dirigida ali ao rei de Tiro. Só que, irmãos, esse texto faz uma referência de forma oculta a quem? A Satanás. Devido, irmãos, muitas expressões que estão aqui, né? Como estava no Éden, né? Toda pedra preciosa era tua cobertura e etc. Então, irmãos, continuamos a leitura com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Ó, verso 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Sobre o rei de Tiro, que é uma tipologia de Satanás e uma tipologia também do anticristo que se levanta no tempo do fim. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Do verso 3 em diante, irmãos, começa a ser feitas as referências ocultas a Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. O rei de Tiro esteve no Éden, no jardim de Deus, de forma literal? Não. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Isso fala literalmente a respeito do rei de Tiro? Também não. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparadas. Certo, irmão? O irmão nota que essas pedras aqui, que fala aqui, essas pedras preciosas, são pedras, irmãos, que estavam ali no peitoral do juízo, né? Que ficava ali na roupa do sumo sacerdote. Então, irmãos, dando a entender que, de certa forma, ele foi um servo de Deus, né? Que serviu, que esteve a serviço de Deus, o inimigo. Ó, verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Literalmente, irmãos, o rei de Tiro era um querubim ungido para proteger? Literalmente falando, não. Mas Satanás era. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava. Será que o rei de Tiro estava ali no monte de Deus de uma forma literal? Será que ele habitou ali de forma literal? Não. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Olha, está falando a multiplicação do comércio, uma relação com a grande Babilônia do tempo do fim. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus. O rei de Tiro, ele esteve, de uma certa forma, de forma literal, no monte de Deus? Não, irmãos. Ó, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Ele se corrompeu, irmãos, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, mais uma referência de forma oculta à Babilônia do tempo do fim. Profanaste os teus santuários, eu te fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais será para sempre. Então, irmãos, resumindo, do verso 1 ao verso aqui 10 ou 11, mais ou menos, vai ser destacado o quê? Que ele era orgulhoso, e que o coração dele se elevou. Resumindo, falando de forma resumida. Como eu já falei antes. Isso, irmãos, por isso ele é uma tipologia de Satanás. Satanás também elevou o coração dele e também quis se exaltar como Deus. Certo, irmãos? Então, o irmão entende que, no contexto literal, a profecia é dirigida ao rei de Tiro. Só que essa profecia, o rei de Tiro, é uma tipologia a quem? A Satanás.
e também, irmãos, faz uma referência e uma tipologia ao anticristo que se levanta no tempo do fim, que também será orgulhoso, que também vai querer se exaltar como Deus. Irmãos, no verso 11 em diante, como eu falei, é feita uma referência de forma oculta a Satanás, né? Deus ele usa uma linguagem aqui para falar a respeito do rei de Tiro, só que essa linguagem, ela que Deus usa aqui, ela está se referindo a quem? A Satanás, né, irmãos? E tem essas expressões que deixam isso claro. Essas expressões são: estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, tu eras querubim ungido para proteger, né? No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, irmãos, os irmãos entendem? Do verso 1 ao verso 10, está nos mostrando basicamente o quê? O orgulho, que era o pecado dele, que fez ele se exaltar como Deus. E do verso 11 em diante, irmãos, é feita essas referências, mas de uma forma oculta, né? É feita essas referências a Satanás. Então, irmãos, para resumir tudo, o texto fala sim do rei de Tiro, não tem como negar. Só que também, irmãos, não podemos negar que o rei de Tiro, ele é uma tipologia de Satanás. Esse texto, irmãos, profeticamente está apontando para quem? Para Satanás, que também, irmãos, vai apontar para o anticristo do tempo do fim. Porque os mesmos sentimentos ruim e perverso que houve em Satanás, vai haver no anticristo que se levanta no tempo do fim. E como eu falei, irmãos, toda vez que Satanás ele usa de um rei anti-Deus, de um rei anticristo, ele sempre manifesta, irmãos, esse orgulho, essa vontade de querer se ostentar como Deus, irmãos. Então, irmãos, se a gente quer entender o que vai acontecer no futuro, vamos olhar para o passado. Porque lá no passado, Deus ele usa o passado como tipologia do que vai acontecer no futuro, certo, irmãos? Então, irmãos, não precisa a gente ficar brigando para falar, não, o capítulo aqui fala do rei de Tiro. Não, o capítulo não está falando do rei de Tiro, está falando de Satanás, irmãos. Está falando das duas coisas. No sentido literal, a profecia foi dirigida ao rei de Tiro. Só que tipologicamente, profeticamente, aponta para Satanás e aponta para o rei de Tiro, irmãos. Então nós temos que parar com essa briga. Aí vão falar, mas não tem cabimento falar dos dois. Tem cabimento falar dos dois sim, irmãos. Deus ele sempre usa tipologias para nos revelar o futuro, certo, irmãos? Então, irmãos, entendamos, o rei de Tiro, ele simplesmente era uma tipologia de Satanás e ele era também uma tipologia do anticristo que se levanta no tempo do fim. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu peço para os irmãos compartilhar o vídeo com mais irmãos na fé, né? Para que mais irmãos cheguem ao conhecimento desses assuntos, irmãos. Peço a oração dos irmãos para Deus dar mais entendimento para a gente, né? Para a gente poder fazer mais vídeos, compartilhar conhecimento com os irmãos. E os irmãos, na medida que vai aprendendo, ensina para o seu próximo também, irmãos. O povo de Deus está carente da revelação da palavra de Deus. O povo de Deus, ultimamente, não tem se esforçado, né, para aprender as escrituras. E nós, irmãos, temos que fazer um esforço. Mesmo que seja um esforço mínimo. Vamos fazer um esforço, nem que seja mínimo, para nós ajudar os nossos irmãos na fé a entender as escrituras sagradas. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Peço para os irmãos se inscrever no canal, caso não seja inscrito, né? Vai lá na playlist assuntos relacionados ao Apocalipse do canal, né? Que lá tá todos os vídeos que já foram postados até hoje. Irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.